Olá, eu sou a autora Wander Kelly Damasceno e venho apresentá-los o trabalho intitulado Caracterização das propriedades físicas da espécie de bambu, Bambusa vulgaris, cultivado em Redenção, Ceará, Brasil. Para apresentar cultivo fácil, de baixo custo, crescimento rápido, elevada produtividade por hectare, baixa densidade, alta resistência à tração e compressão e baixa energia de produção, o bambu e sua madeira tornaram-se alternativas sustentáveis aos materiais convencionais que compõem os projetos de engenharia e arquitetura. Por essas e outras características, o bambu possui elevado potencial de aplicação na construção civil, em especial nos elementos que compõem as edificações, sejam eles estruturais, como os pilares, as vigas, as lajes, ou mesmo arquitetônicos, mesclando funções mecânicas à estética da planta. Ainda como vantagens, o bambu pode contribuir para a redução da emissão de CO2 na atmosfera, para a diminuição do desmatamento das florestas virgens e para a redução da geração de resíduos sólidos. Quanto aos materiais e métodos, nessa pesquisa foi utilizado o bambu típico da região do Ceará, no Brasil, de gênero Bambusa e espécie Bambusa vulgaris ou B. vulgaris. Os cômodos da espécie B. vulgaris apresentam altura média de 10 metros a 20 metros, diâmetro entre 4 centímetros e 10 centímetros, estrutura ereta, próxima à base e encurvada ao longo do topo. A seleção dos cômodos de bambu foi realizada a partir de amostras retiradas da área de cultivo e com idade média entre 3 anos e 5 anos de plantação. Foram utilizados foices para corte dos cômodos de bambu, a uma altura média de corte a partir de 30 centímetros do solo. Após descarte das partes superiores não utilizáveis dos cômodos, foram obtidas varas com tamanhos aproximados de 3 metros, sendo estas divididas em 3 partes iguais, basal, intermédio e topo. Foram coletadas varas de bambu maduras e livres de defeitos aparentes, apresentando maior rigidez dos cômodos. As varas foram abrigadas em local livre de intempéries, como chuvas e raios solares, e posicionadas na vertical para a secagem natural ao ar. As varas de bambu foram cortadas em serra de bancada com um disco de corte apropriado para madeira, conforme as dimensões especificadas em cada ensaio, e se fez necessário o capeamento dos corpos de prova de bambu com massa adesiva de base epóxi. Devido aos desvios médios de planicidade das amostras cilíndricas após o corte, resultaram em valores superiores a 0,20 milímetros, limite preconizado pela NBR 16828, parte 2, de 2019, e foram realizados ensaios de caracterização física do Bambusa vulgaris, sendo analisado o teor de umidade, as densidades básica e aparente, a retração e o inchamento, ambos volumétricos. A amostragem de corpos de prova foi dividida entre as regiões basal, intermédio e topo, com e sem nó. Aqui na figura 1, apresento a vocês a etapa de corte dos cômodos de bambu e as amostras de corpos de prova desse material. Já na tabela 1, apresento a vocês os resultados da densidade básica do Bambusa vulgaris, onde se observa a maior densidade básica média para as amostras com nós em relação às 3 regiões do bambu, no caso base, intermédio e topo, e este resultado é justificado pela concentração das fibras na região nodal. Verifica-se o crescimento da densidade básica média no sentido da base ao topo do cômodo. Brito et al., em 2015, explicam esse incremento devido à grande concentração dos feixes fibrovasculares na região do topo, somando a redução das células parenquimáticas nessa posição para as espécies de bambu dendrocalamus. Em comparação à espécie de madeira Eucaliptus, observam-se valores próximos ao obtido para o Bambusa vulgaris, onde Protásio et al. Em 2013 evidenciam valores de densidade entre 471 kg por metro cúbico a 619 kg por metro cúbico para diferentes espécies de eucaliptos, indicando então o potencial do uso do bambu para a construção civil. A tabela 2 já apresenta os valores médios para a densidade aparente do Bambusa vulgaris, onde se observa o comportamento similar ao constatado para a densidade básica média, sendo os valores maiores obtidos para as amostras com a presença de nós e o crescimento dessa propriedade física no sentido base ao topo. Comparando-se a densidade básica média à densidade aparente média, observa-se que esta é 22% menor que a densidade básica, visto que a última apresenta os vazios existentes na amostra. A figura 2 apresenta o gráfico de teor de umidade em função do tempo de secagem para as amostras sem nó e as amostras com nó, verificados após 52 dias, 100 dias e 101 dias da coleta dos cômodos, onde se observou a diminuição acentuada do teor de umidade ao longo desse tempo para essas 3 diferentes posições do bambu, constatando-se maior variação para a região do topo com e sem nó. Já a tabela 3 apresenta os resultados de teor de umidade do Bambusa vulgaris,
onde maiores valores de umidade foram obtidos para amostras na região do topo após 52 dias e 100 dias da coleta dos cômulos. No entanto, ao terceiro dia foi constatada a redução da umidade no sentido longitudinal, ou seja, da base ao topo. Tal estado pode ser explicado pela redução dos lúmenes e pelo aumento da espessura das paredes dos feixes fibrovasculares. A figura 3 apresenta o gráfico de retração volumétrica em função do tempo para amostras sem nó e amostras com nó, onde se observou para amostras sem nó maiores valores médios de retração para a base, atingindo a retração máxima de 1,6% após 96 dias de secagem em estufa. Para as amostras com nó, constatam-se maiores valores médios de retração para a região intermediária, atingindo a retração máxima de 1,5% após 96 horas de retração em estufa. A tabela 4 apresenta os resultados de retração volumétrica do Bambusa vulgaris, onde foram constatados valores discrepantes para a retração volumétrica existente no topo e no intermédio após 24 horas de ensaio, onde foram obtidos valores superiores à idade de 48 horas. Não foram observadas discrepâncias similares nas demais idades. Observa-se, para as amostras com e sem nó, que não houve constância nos valores de retração volumétrica após 96 horas, sendo indicada a continuação dessa análise para maiores idades. Aqui na figura 4 apresento a vocês valores de inchamento volumétrico ao longo do tempo para amostras sem nó e amostras com nó, onde se observou para amostras sem nó maiores valores médios de inchamento para o topo, atingindo valores máximos de 17% após 96 horas de saturação em água destilada. Observa-se um crescimento elevado no inchamento das amostras sem nó no intervalo entre 72 horas e 96 horas, bem como não foi verificada a constância nos valores de inchamento após 96 horas, sendo indicada a continuação da análise dessas propriedades ao longo de maior período. Para amostras com nó, foram constatados maiores valores médios de inchamento para a região intermediária, atingindo valor máximo de 16% após 96 horas de saturação em água destilada. A tabela 5 apresenta os resultados de inchamento volumétrico do Bambusa vulgaris, onde observam-se maiores valores de inchamento sentido base e topo até a idade de 72 horas, havendo alteração às 96 horas, quando a região intermediária assume o maior valor de inchamento, posterior ao topo e seguido da região basal. Através desse estudo, foi realizada a caracterização do bambu de espécie Bambusa vulgaris, com as propriedades físicas, onde foram obtidas maior densidade básica média para as amostras com nó em relação às 3 regiões do bambu, base, intermédio e topo. Houve ainda a diminuição acentuada do teor de umidade ao longo do tempo para as 3 diferentes posições do bambu, constatando-se maior variação para a região do topo com e sem nó. Os valores de retração e inchamento volumétricos do Bambusa vulgaris são comparativos à madeira de eucalipto, evidenciando seu potencial na construção civil. Seguem ainda as referências desse estudo. Obrigada.